Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Vanguarda. E hoje nós vamos nos encontrar com duas meninas de ouro, ou melhor, três. As duas primeiras são as campeãs do Pan-Americano de Handball. Elas são lá de Guaratinguetá, a Fabiane e a Juceli, que batem um bolão. Vocês nunca ouviram isso, né? Mas realmente elas são sensacionais e vão contar muitas histórias legais da vida delas e também dessa competição que foi um sucesso aqui no Brasil. E depois, aqui em São José dos Campos, nos encontramos com a Ana Carolina Reis, menina de ouro também porque é a primeira brasileira formada pelo Balé Bolshoi, o mais belo e clássico balé do mundo. Seguro, nosso Papo Vanguarda está só começando e claro, está imperdível. Eu vou tirar os meus óculos porque já sei que vou levar bolada, né? Estamos aqui, olha só, vem. Duas meninas de ouro de Guaratinguetá. Fabiana Diniz, mais conhecida como Dara. Isso mesmo. E Juceli Rosa, que tem um sobrenome gigante. Meu sobrenome é enorme devido à família e o meu esposo também, que eu quis satisfazer todo mundo, acabou ficando extenso. O maridão o maridão vocês vão ver depois nas imagens, tem muita gente aqui hoje acompanhando a gravação em Guaratinguetá, e o maridão falou assim, mas como é que ela gosta de ser chamada? Aí ele falou o sobrenome inteiro, que é óbvio que eu não decorei. Pelo amor de Deus, eu falei, mas isso vai tomar metade do programa. E por que é Dara? Bom, Dara foi quando eu fui jogar em São Paulo, na equipe de Osasco. A equipe estava sendo montada naquela época, então não tinha uma estrutura de casa formada. Então eu ficava cada dia numa casa e colocaram Cigana. Ficou Cigana por um bom tempo. Aí todo mundo, pô, Cigana é muito feio, Cigana, ela é alemão, ela dança alguma coisa. Aí mesma época daquela novela, Explode de Coração. Aí, que pô, era Dara... a Teresa Seiblitz que fazia. Isso, é porque deve ser porque eu pareço com ela, né? Não, você é muito mais bonita que ela, pelo amor de Deus, aliás, francamente. Obrigada. É verdade, obrigado, eu que tô olhando, francamente, vocês são mais bonitas. Dara, aí ficou Dara e a Dara até hoje. Aliás, por falar de dotes físicos, eu tô impressionado como vocês são grandes. Vocês são altas e fortes pra caramba. E bonitas. Também. Mas nós somos as intermediárias ainda, nós somos as mais altas. Sério? Mas você joga de pivô, o pivô no basquete é o mais alto, no handball não é o mais alto? Não necessariamente. O pivô é o que fica no meio? Isso. Eu tenho um pivô do Uruguai que é fantástico, Orlando. Que Eu posso jogar também? Não podemos jogar? Porque ele joga de baby look. Bens a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o tamanho da boinha dele. Eu pensei que fosse nadar. Não, ele jogava handball. Ele se tornou ídolo, né? Você viu que loucura? Ele faz gol, é forte, faz gol, bloqueio, imagina passar Mas nós bloqueio. gordos somos fantásticos, olha só. Boa. Nós gordos somos imagina fantásticos. Sair de um bloqueio desse E ainda a bola volta, olha lá. Beleza. Legal. Mas o handball tem isso, tem que ter muita força, né? E você, por exemplo, está trazendo aqui algumas marcas do último jogo contra as cubanas. Elas apelam muito? Então, o jogo de chave, o primeiro jogo que a gente fez contra elas, eu saí com o olho roxo e mais uma menina na seleção também saiu. Que elas batiam no ataque, a gente apanhou na defesa. Você tem noção que a força física delas é impressionante, assim, e acabou tendo mais rivalidade contra Cuba do que contra a Argentina, se você for ver. Que loucura. Os meninos ganharam na final dos argentinos, também teve briga no final e tudo mais. Mas, por exemplo, que lance foi esse? Que foi na defesa, foi no ataque? Não, eu estava no ataque. Eu fui fazer um bloqueio numa movimentação que a central tinha chamado e a hora que eu fui bloquear, ela passou para me tirar, para me deslocar. Ela passou a unha. Acontece muito essas coisas, é normal. É um esporte de contato. É um esporte de contato, mas aquela coisa, por ser contra Cuba, já tinha uma rivalidade, a gente não tinha feito um jogo muito legal, então a gente acaba pensando, pô, fez por maldade, mas muitas vezes nem pode ter sido, mas acontece, por ter muito contato, acontece. Peraí, Fabi, volta aqui. Não, desculpa, um negócio desse não pode ser na ingenuidade. Não, isso é brincadeira. Não digo ingenuidade, mas, por exemplo, às vezes acontece. É de jogo, É de jogo. O lance do ouro da Juceli ficou muito claro. A gente viu o vídeo, a gente viu mais de 5 vezes a repetição. A garota vai arremessar em cima dela e antes coloca a mão na cara dela. É claro, de propósito, de mão fechada. A gente viu em câmera lenta, ver o movimento. Mas não foi uma vez. Foram 3 vezes que aconteceu no mesmo jogo. Aí, agora esse lance, tipo, tô te marcando, vou te deslocar. Acontece. Vocês falaram de duas coisas que eu não posso deixar passar de jeito nenhum. Primeiro, sobre essa questão do jogo ser muito dinâmico e de como a falta cumpre uma função diferente até dos outros jogos. No futebol, quando faz falta, a gente fala, faz falta para segurar o jogo. A falta para segurar o jogo, ela acaba sendo, assim, uma coisa, poxa, um subterfúgio que não é legal. No handball, me parece que não. A falta, ela faz mais parte do jogo. Por isso que tá falando, ela me atacou, ela me acertou no ataque, muito pior que na defesa, porque a falta de defesa, ela serve como estratégia. Claro, é isso? Claro, tá parando o jogo. Quanto mais você puder parar o jogo, melhor. Até porque com o braço, né, é um outro tipo de falta. Você tem que parar para poder
não fazer o gol, não ser feito o gol. Então a falta é uma armadilha, na verdade. É um artifício para você segurar mesmo. É um recurso que a gente tem mesmo. Mas tem uma falta que uma cubana fez na final contra uma brasileira, que eu fico pensando que a grande, desculpa o termo, mas assim, a sacanagem que se faz com uma companheira de esporte, maldade, né? Que se faz com uma companheira de esporte, porque ela vai arremessar a brasileira e tá na extensão assim no movimento. Pega esse movimento que é bonito, por favor. Não, tá na extensão, com o ombro, e aí no que ela vai mandar, que a bola tá aqui, ó, e no que ela vai mandar, e a outra vem intercepta aqui, assim. Por trás ainda. Pode dar um deslocamento do ombro, alguma coisa, não pode? Com certeza. Mas a gente também não pode levar isso como totalmente maldade, porque tem um lance também tecnicamente, porque elas ficam dentro do país dela pelo regime, né, como funciona politicamente lá, elas ficam dentro e não saem para poder estar buscando essa melhora tecnicamente. Então a gente também tem que ver esse lado Que bacana, que bonito. do esporte. O atleta tem uma coisa bonita mesmo de generosidade, que é verdade, a gente aprende pra caramba. Tem um monte de criança aqui hoje, vocês vão ver algumas imagens das meninas sendo assediadas antes do começo da entrevista. E é importante isso, como vocês são exemplares, e essa conduta de entender o adversário, de entender... A gente não pode nunca levar, né, para pensar o pior. A gente tem sempre um porquê de não foi por isso, aconteceu isso por isso. Nunca, fez isso porque é maldade, por isso, por aquilo. A gente nunca pode levar em consideração. E a outra coisa sobre a qual eu ia falar é que vocês disseram assim, nós vimos o jogo várias vezes. O primeiro jogo contra a Cuba. Como é que é essa rotina lá na Vila Pan-Americana? Como é que é a concentração? Tem gente lá chutando o pau da barraca, então, boate? Pra gente, assim, foi um campeonato que a gente tinha pressão de ser dentro de casa, por ter toda a torcida, a imprensa, tudo a nosso favor, né? Até pelo que a gente já fez no handball, essas 2 medalhas anteriormente. Então era uma medalha certa. A comissão técnica soube muito bem levar isso, sabe? Nesses dias, que passaram-se 10 dias, mas a gente não viu os 10 dias passando, sabe? A cada dia, nos dias de folga, treinamento, vídeo, né, sabe? A gente ficou confinado mesmo. Uma rotina, mas uma rotina legal de se viver. Aquela coisa, não foi aquela coisa bitolada, mas a gente já tinha um foco. Aquela coisa, nosso foco é a medalha de ouro, é vencer, é agradar o público, é mostrar o nosso handball, é mostrar o quanto a gente cresceu de 2003 pra cá, de 99 pra cá. Então a gente estava muito focada e estava todo mundo olhando na mesma direção. Então não teve nenhum desse problema de boate. A gente até curtiu a vila, mas todo mundo junto, naquela coisa de... Tem muita paquera mesmo, porque vocês são lindos, vocês são muito bonitos. Os atletas são muito bonitos, né? E além disso, vocês estão absolutamente disponíveis, são corpos fortes. Rola uma paquera. Você é uma mulher casada, óbvio, mas... Eu tenho namorado. Tá bom. Então vamos deixar esse papo pra lá, essa pergunta parece que eu não Mas fiz, a gente não teve tempo não teve tempo nem de isso, pensar, entendeu? E nada. Se rolou da parte parte de... não pensa em sexo, que história é... Não é que não Vocês não conhecem o Romário? Não é bem assim. Não é que não pensa, é que a gente estava tão focada. E se rolou da parte dos outros com a gente. A gente mesmo estava muito focada e não deu tempo nem pra... Da parte dos outros para com vocês, eu garanto que teve, tá bom? Isso é um fio-fio daqui, um fio-fio dali, sempre escuta, não tem como. Um fio-fio. Lembrando... É que eu não sei assobiar. Olha só, lembrando que a Fabi, ela participou das 2 últimas campanhas que o Brasil se sagrou campeão pan-americano em handball feminino. O Brasil é tricampeão e a Jusseli participou das 3 campanhas, não é isso? Por isso que você falou... Aqui que são 4. Eu fiz assim, mas é que meu dedo estava escondido. Não consegue dobrar. Você não consegue subir, eu não consigo dobrar o dedo, me deixa. Cada um com a sua deficiência, gato. Mas olha só. Aqui no Brasil, a gente sabe que o esporte amador sofre pra caramba. E o handball foi inventado em 1919, se aproveitando até de algumas outras, atividades. Como que isso? Nem eu sabia. Tudo bem, então disfarça. Faz cara de concordância. Vou voltar até pra você. O handball foi criado em 1919 por um alemão, se aproveitando até de outros esportes já bastante consagrados no século XIX. Que baita extensão de linguiça, né? Mas enfim, o handball também sofre com as mesmas precariedades do esporte amador. No Brasil, principalmente, a gente aposta muito mais nos clubes do que nas escolas. O handball me parece que ainda está saindo mais das escolas. Vocês começaram onde? Eu comecei no Engenheiro Neiva, no Colégio Ernesto Kisaki também. Já tendo destaque na escola, passei para o time da cidade. Defendi Guaratinguetá durante 1 ano. E participando Jogava com os meninos, Gil? Jogava. E arrebentava ele? Jogava. E fui para uma competição no interior e estava lá o Mirassol Futebol Clube.
no interior de São Paulo. Tive um destaque e recebi uma proposta para poder estar saindo. Aí quando eu saí, ela começou a me... Substituí aqui na cidade. Comecei a jogar também no colégio, não no que sai, comecei a jogar no Instituto, no Conselheiro Rodrigues Alves. Também no meu primeiro jogos escolares me destaquei, e o professor Alexandre e a professora Maria Cláudia Maneco, que tomavam conta da equipe da cidade. Destacou é assim, quantos gols vocês meteram? Eu pegava a bola, queria pegar a bola, sair batendo e arremessar. Então, tipo, de 20 arremessos eu fazia 10 gols, tava bom, não tinha essa. Aí se destacava, aí chamava, você, tipo, tem poste, tem altura, vamos... Aí aquela coisa, na época, eu tinha o quê? Quando eu comecei, eu joguei meu primeiro jogo só, eu tinha 11 anos. Eu fazia tudo. Quem quer jogar basquete? Eu. Quem quer fazer atletismo? Eu. Quem quer Vocês não sei o quê? são aptas a outros esportes aí. E daí, só que daí no handball é aquela coisa, você começa a se destacar e, não, vou seguir, mas não dá mais. O basquete e handball não dá, as regras são diferentes. Você tá andando no basquete, você tá fazendo falta muito dura, tem que escolher. Aí fui pro handball. Tem sobrepasso, tem essas coisas. Fui pro handball. Porque no handball também vai se quicando a bola. Aliás, no começo era jogado em grama e com 11. Era uma herança meio do futebol. Agora é jogado com 7 atletas, em 2 tempos de 30. Você viu, agora eu consegui segurar o dedo. Senti que você tá fazendo muita força aí, esse dedo até roxinho. Então, de 30. E aí, você joga na Espanha, você tá indo pra Dinamarca. E aí, quando é que a gente vai criar vergonha na cara, hein? Né? Pra ter vocês aqui, para não ter que vir fazer uma matéria tão especial assim, para que a gente tenha vocês todos os dias aqui e possa dizer todos os dias falar de vocês, falar das nossas consultoras, professoras. Vamos aproveitar, fazer um apelo, né, para o pessoal, dar um incentivo às empresas privadas, prefeituras, tudo, para poder não deixar acabar o handball brasileiro, porque hoje a gente está numa situação que, assim, eu estou saindo do Brasil, porque eu estou com umas condições muito boas, estava estabilizada em São Bernardo, mas eu quero buscar algo para mim, objetivos e profissional também, uma realização profissional. Eu não vou para qualquer país, eu vou para a Dinamarca, que é a melhor liga do mundo. Então, é um momento único assim na vida do atleta, entendeu? E eu não posso dispensar. Mas eu acho que isso é muito importante, porque amanhã ou depois eu quero voltar, e para onde eu vou voltar? A situação no Brasil está complicada. Sem ter eu já fui, ela está indo, e aquela coisa, e se não der certo? E se de repente ano que vem meu clube, olha, a gente não quer mais você aqui, obrigado, volta, tipo, não tem nada. Onde, né? Eu não tenho... Isso acontece muito também com as meninas do futebol de campo. Que deram, mas assim, show. Hoje, olha, eu chorei hoje, ela estava recebendo a medalha na minha casa, eu chorando, meu Deus. Não é uma loucura. Eu já chorei no Pan-Americano umas 30 vezes, por causa de vocês, bem a Deus. Muito legal. O Galvão Bueno implorou milhares e milhares de vezes para que seja feita alguma coisa pelo esporte, principalmente pelo futebol das meninas, futebol feminino, e o Galvão quis compará-las, ou comparar a Marta a algum jogador em atividade. Desculpa, Galvão, todo respeito, eu nem sou entendedor de esporte não, mas querido, não dá nem para comparar, ela é a melhor do mundo mesmo. E o Ronaldinho Gaúcho, Kaká, galera, todo respeito, vai treinar. Você viu o que ela fez? Essa é boa, vai treinar. Não, você viu o que ela fez na final contra os Estados Unidos? Faz um clipe, por favor, aí, Renatão, meu editor de plantão, faça um clipe com as meninas do futebol de campo. Depois vem o clipe especial das nossas meninas de ouro aqui de Guaratinguetá. Eu não me canso de dizer que estão de parabéns. Eu não sou ninguém para falar, né? Mas realmente... E eu preciso agora, como todo curioso, ver o que vocês estão segurando aqui na mão. Pesado, vai. Tem que ser uma moça forte, né? Olha. Dá uma fechadinha, por favor. Gatolino Rex. Olha aí. Linda de morrer. Eu vou mostrar a sua também, desculpa, Ju. As unhas. Mostra não, inverso. Vou mostrar. Mas agora elas estão feias. As unhas. Brasil até na unha, não tem jeito. A sua dieta eu sei qual é também, viu? As unhas fazem parte dessa dieta, né? Você come muita proteína e unhas. Sou nervosismo. Você falou que a Dinamarca tem a melhor liga, a Espanha também tem uma liga muito boa, muito pelo forte. Que eu soube. É muito forte. A liga lá, a masculina é a primeira liga do mundo e a feminina vem muito bem também. Nas Américas, nós temos a hegemonia, graças a vocês, no handball feminino. O Brasil também sagrou-se campeão pan-americano. Agora, mundialmente, quem são os grandes adversários do Brasil? Ixi, aí pega a Dinamarca, a Rússia, atual campeã mundial. Romênia, que é uma seleção que a gente bateu também no Mundial da Rússia.
Então são várias seleções, antes da gente tem mais 6. O Mundial e a Olimpíada são campeonatos importantíssimos, mas de alto nível. E essa vitória das meninas também valeu vaga para Pequim. As próximas Olimpíadas serão lá, né? E vocês duas já é certeza que vão? Não é. A única coisa que a gente tem é que a gente vai trabalhar muito como a gente trabalhou até aqui, isso é certo, vai trabalhar dobrado agora. E se Deus quiser, as duas goletinhas tem, vão brigar para estar lá. Se Deus quiser. Se Deus quiser. A gente torce trabalhar a gente vai. Agora eu tô pegando a bola aqui, eu senti que tem uma cola nessa bola. Cotidiano, hein? Você sai com tênis, você sai com a mão, você sai com a roupa, depois para lavar tudo água quente ou uma cola com baseada em quê? É própria, né, para aderir à mão e para você ter mais aderência na bola na hora do arremesso. Deixa eu ver o tamanho da sua mão. Você é mais alta do que eu. A minha direita. Por quê? Porque a minha mão é pequena. A sua mão é grande, ó. A minha mão é pequena. Sou um caboclo grande. Olha que mãozão. Olha. Sou um cara grande. Um cara grande. Minha mão é pequena. Não é minha mão que é pequena, são meus dedos que são curtos. Ó. Qual o esporte que vocês mais torceram? Ou que vocês mais sofreram? Foi o handball masculino? Claro, né? Por ser nossa medalha, mas eu estava torcendo muito para as meninas do futebol. Né? E o basquete também estava torcendo muito pela Janete, porque é uma pessoa fora de sério. Acho que merecia a medalha de ouro, mas infelizmente ela fechou com chave de ouro, mesmo não tendo a medalha. Eu sou mais no atletismo, que eu acho que é mais emoção, né? Pouco espaço de tempo, curto, velocidade. Eu fiquei mais no atletismo mesmo. A emoção foi grande. E eles também torceram muito por vocês e valeu a pena. Meninas, parabéns. Muito obrigado pela entrevista. Dois. Você teve no Rio agora há pouco, né? Obrigado mesmo. Eu falo que são 3 por causa do interior, são 3, né? 3 pra casar. Que eu não posso fazer 3 para casar, porque a coisa está complicada do meu lado. Mas enfim, vamos lá? Amigos de casa, continue aí. Já tem mais Papo Vanguarda. Vamos continuar falando com uma mulher que também é muito bacana. Ela é exponencial na sua atividade. A primeira brasileira formada no Bolshoi, o maior, mais tradicional balé do mundo. Brazuca de São José dos Campos, que arrebenta na ponta dos pés. As meninas arrebentam na ponta das mãos e ela na ponta dos pés. Fica por aí, já tem mais Papo Vanguarda. Foi a primeira vez que uma brasileira dança uma coreografia brasileira, com música brasileira de uma coreógrafa brasileira na escola do Bolshoi. Descubra onde encontrar os melhores vinhos. Nova loja CDC Enoteca, Vila Ema. Venha conhecer. As belezas e os produtos do Sul estão de volta no Vale. É a terceira Vale T. De 3 a 12 de agosto no estacionamento do Vale Sul Shopping. A maior e melhor feira de produtos do Sul e variedades do Brasil. Terceira Vale T. Você não pode perder. Por quê? Toda vez que algumas pessoas têm que falar em público, dá aquele branco. Por quê? Mesmo com sono, algumas pessoas não conseguem se livrar da insônia. Saiba como encontrar as respostas dentro de você. Acesse sejavocê.com.br. Open Dreams, expandindo o potencial humano. Tamanhos especiais para o seu super pai é na Calmon Modas. Camisas até o número 10. Calças e ternos até o número 74. Calmon Modas. Fone 3911-3232. Descubra onde encontrar os melhores vinhos. Nova loja CDC Enoteca, Vila Ema. Venha conhecer. Neste domingo maior, Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu são as Panteras. Ao seu dispor. Elas são boas de briga, são duras na queda e têm um jeito irresistível de combater o crime. As Panteras, um grande sucesso do cinema neste domingo. Em Domingo Maior. E agora estamos aqui em Santana, mais precisamente na Vila Paiva, um bairro de São José dos Campos, tipicamente mineiro. Vamos falar com descendentes mineirinhos, mas o que é mais importante é que a partir da conversa
com essa moça, com essa bailarina maravilhosa, Ana Carolina Reis, nós vamos bem longe. Vamos até Moscou e até a Alemanha, não é isso? Isso. Tá certo? Tá certíssimo. E a gente vai contar essa história direitinho, pessoal de casa, né? Mas antes, eu queria pedir ao meu cinegrafista, por favor, Calixto, que você mostre toda a família, ou pelo menos uma parte grande da família aqui. José Reis, por favor, dê um tchau, por favor, José Reis. A mãe Lilian, que são os principais responsáveis também, descendentes mineiros, mas principais responsáveis por essas meninas lindas. Aqui agora você precisa me lembrar o nome delas. Vamos lá. Elizabeth, faz um tchau. Natália, a caçula e Josiânia. E a Josiane. E eu disse que eles são responsáveis por essas 4 belíssimas bailarinas. E eu acho bacana a gente começar por isso, falando assim, de pais que incentivam a arte, de pais que batalham muito. Para vocês terem uma ideia, vamos mostrar aqui também um lugar onde o José Reis, que ele construiu para as filhas dançarem. E aí tem uma história interessante também, que nesse lugar você cuidou da formação das irmãs mais novas. Depois que eu me formei na Rússia, eu tive a chance, como o lugar ficou pronto, a minha irmã já estava dando aulas. Qual delas? A Elizabeth, que vem depois de mim, que é a mais velha das 3. Eu tive a oportunidade de poder trabalhar, a gente trabalhava junto, eu fiquei 2 anos aqui, fora a época que eu morei no Rio, eu pude trabalhar com elas, é um lugar, um cantinho nosso que a gente tinha para trabalhar junto. Pela primeira vez, por favor, Edgar, mostra aqui, olha só. Pela primeira vez eu estou vendo uma bailarina com os pés próximos assim do normal e não na posição 1. Que eu a primeira corrigi. posição é essa, né? Que eu tô... Tá fazendo muito esforço pra ficar assim? Tô me corrigindo. Tô. Mas essa aqui é a primeira posição. Rapaziada já fala mal de mim, vai pegar muito mal, que eu sei. A segunda é essa. Isso. E a terceira é essa. A terceira é essa. Tá vendo? Não sei tudo. Foi ainda bem, passei raspando. Passou. Você já ia falar mal de mim, viu? Não, tá certo. Tem esse preconceito danado contra a bailarina, né, aqui no Brasil? Acredito que melhorou bastante. Na época que eu comecei, era mais. Acho que agora está mais suave. Existe ainda, mas está muito mais suave da época que eu comecei. Na época que eu comecei, acho que os bailarinos sofriam mais. Você já falou, na época que eu comecei, eu falei agora, tem preconceito aqui no Brasil, falei que a gente ia até Moscou e até a Alemanha. Você falou até com uma certa modéstia e humildade, assim, quando eu me formei. Simplesmente, Ana Carolina Reis é a primeira brasileira formada só na escola Bolshoi, em Moscou. Para vocês terem uma ideia, o Bolshoi foi formado em 1776 por um príncipe e se tornou a mais famosa e respeitada escola de balé do mundo. Parabéns. Obrigada. Parabéns para vocês pelo programa. Que dá oportunidade. Obrigado. Não é oportunidade, não. A gente que agradece mesmo pela vinda de uma pessoa tão importante. Agora me diz, como é que é ficar... hoje está um friozinho aqui em São José, mas como é que é ficar lá abaixo de 0 com Moscou? Faz um frio danado, né? Faz. Como é que eu peguei... Dizem que depois dos menos 20 é só frio, mas não é não. Eu peguei menos 35 na Rússia. Meu Deus do céu. E só que, imagina para ensaiar com esse frio, como é que é? Não, é que lá tem um super aquecimento, a calefação toda preparada para isso. Mas, assim, o pior para mim era na rua. Então eu fiquei, no começo acho que eu ficava muito tempo dentro do internato, até eu me acostumar, que era completamente outra temperatura, completamente tudo diferente. Quanto tempo de ensaio diário? De escola, no tempo na escola. Eu entrava às 9, normalmente quando acabava cedo, eu acabava 5, 6 horas, mas com aulas teóricas também. Aula de música, muita música, né? Aula de música, aula de literatura, aula de história da dança, história do teatro. Quantos anos de formação? Para você conseguir o diploma, por exemplo, para um estrangeiro, precisa mínimo de 3 anos, mas os anos da escola são 8. Bacana que você já está com o sotaquezinho, está pensando para falar em português. Você está agora há 2 anos na Alemanha trabalhando também com dança contemporânea e dança moderna. Dança moderna. Mas o balé clássico ele tem que existir porque ele é a base para as outras danças. Eu acho importante, eu acho a formação. Ele ensina você o suporte e você a construção, e a dança moderna vai te ensinar outras maneiras de expressão. A base da expressão seria o clássico. Eu acho muito importante uma pessoa ter uma base clássica. Como é que a gente define balé? Balé é a interpretação de um drama através de movimentos, de gestos, é isso? Seria isso? Isso, seria uma forma em gestos de expressão e técnica. O que você teve? Você teve algum tipo de problema articular? Dói mais o joelho, dói mais os pés? O que sofre mais a bailarina? Aquele negócio de abrir espacate, aquilo é uma penilha e barra. Não, por exemplo, eu tenho uma elasticidade, mas como eu fui para a Rússia, as meninas lá são treinadas e esticadas desde os 3 anos de idade.
e escolhidas a dedos aos 5 anos de idade, e os físicos entre 2.000 e 20 são escolhidos. Então, são as meninas completamente elásticas. Entendi. Então, eu tinha a minha elasticidade, mas quando eu cheguei lá, eu tive um choque muito grande. Falei, meu Deus, elas são ginastas, elas não são bailarinas. Isso é uma outra curiosidade que eu tenho. Toda criança pequena, menininha, a mãe já quer colocar no balé. Não tem que fazer balé, o menino tem que fazer judô, tem que fazer futebol. O que define que você vai ser uma boa bailarina? Como é que eles escolhem essa uma no meio de 20? Como é que é? Não, por exemplo, eles têm testes feitos que podem, como se diz, são os primeiros a base de tudo. Sinais de que a menina vai ser boa. Isso. Seriam dotes físicos, condição física, que seria elasticidade, coordenação motora e musicalidade. Então, são os 3 pontos principais. Dotes físicos, musicalidade e coordenação. Tem algum tipo de teste que dê para fazer assim, que você diga para mim? Elasticidade, por exemplo. Vou pôr o pé aqui. Dá licença, meu cinegrafista. Dona Lívia, dá licença aqui. Vou pôr o pé em cima do coisa assim, ó. Vou pôr o pé na barra aqui. Isso. Eu tô bem. A calça que tá atrapalhando. Isso. É isso? Isso. Eu seria escolhido? Seria. O Elasticidade. braço direito pode ficar aqui. Pode. Porque se eu levar ele ali, cai até o olho de vidro. Olha, se esticar, vai lá, tristeza. Tá bom, elasticidade. Aí colocaria, você falou, tá bom, eu vou ter que sair daqui, aumentou minha hérnia 5 centímetros. Aí você vai fazer eu voltar as minhas palavras. Acabei de falar que tava bom. Tá bom, tudo bem. Vamos continuar então. Tá, o segundo teste seria musicalidade. Eu colocaria uma música, se você dançasse fora da música, seria um problema pra mim. Naturalmente, nós não precisamos nem fazer esse teste. Quem já me viu por aí na balada sabe que eu dançando é que nem um colchão amarrado, né? A tristeza, molejo nenhum, mas enfim. E o outro teste é? O outro teste é coordenação motora. Tem alguma coisa? Acho que é a parte mais específica. Seria... Eu faço bem. Não, tudo bem, deixa pra lá. Tipo, seriam exercícios básicos que mostrariam guardar sequências. Eu daria sequências para ver a rapidez que a criança coordena aquela sequência. Seria um exemplo. Apreende e faz. Isso, não precisa ser complicado, mas um exercício certo para coordenação. Eu estou brincando, mas é óbvio que são coisas sérias, observações que eu imagino que eles tenham até de maneira empírica, de maneira prática. Mesmo eles vejam... E no seu caso, o que chamou a atenção deles? Porque veio primeiro um grupo aqui, você fez uma visita a Moscou, falaram, olha, essa menina aí, essa Ana Carolina, o que você imagina que você tem, por exemplo, você tem muita força, você tem boa coordenação? Porque é uma coisa que também me quebrou, porque quando eu cheguei, eu falei, nossa, eu faço mas eu sou uma bailarina pequena, de estatura pequena, lá as bailarinas são muito altas. Falei assim, não, foi uma coisa que não entrei no requisito deles, seria assim. Mas talvez seria musicalidade, condições físicas. E eu sei que o brasileiro tem esse gingado que eles gostam. A força de trabalho. Então aí é a transpiração versus o talento. Exato. É o momento que... O trabalho com certeza. Dizem que a bailarina tem que quebrar o peito de pé. Mostra pra mim, se puder, Carlinhos. Rapaz, eu não preciso te dar equilíbrio, né? Não. Olha aqui. Posso segurar, licença? Olha o peito do pé. E vocês quebram isso aqui, não é? Vai quebrando a sapatilha, não é? É trabalhado. Meu Deus. Tem elasticidade natural, mas isso pode ser trabalhado. Além da elasticidade, tem muita força aqui. Isso. Você fica, como eles dizem, na meia ponta, tranquilo. Isso. Aquilo que o Michael Jackson faz um frame, faz 30, você faz um tempão. O saltinho é relax. Põe salto, você não pega nada. Eu prefiro salto. Imagino. Voltando para o Bolshoi, para o trabalho, porque, como eu disse, é uma das escolas mais conhecidas, se não for a mais respeitada do mundo, que também tem o Kirov, né? Tem outros teatros importantes. Outras escolas muito boas. Dizem que se tornou um reduto de música clássica, ou do balé clássico somente. E aí ficou defasado se comparado a outros lugares onde se dança a dança moderna e contemporânea. Sim, Por isso você foi para a Alemanha? Não. Eu fui por causa de emprego. Mas, por exemplo, eu acredito assim, na Rússia eles têm um clássico muito forte. Começando assim, um tempo atrás já começou o moderno, mas não tão forte como a Europa, claro. Mas a Rússia tem o clássico muito forte. Então, eles não se preocuparam em desviar-se para essa área.
Acho que o fato de já ter um ponto muito forte de classe em outros lugares, a própria Europa foi se desenvolvendo nesse ponto. As próprias pessoas que desenvolveram isso na Europa fez com que a Europa abrisse mais esse leque para o moderno, para a dança contemporânea. Eles são tidos como muito rigorosos, os russos. A severidade, a incrível disciplina. Você sofreu com isso ou você conseguiu se enquadrar? Olha, eu sabia, acho que talvez pela educação, que se as pessoas não te corrigissem, para mim seria mais preocupante. Se eu tivesse esquecida, seria mais preocupante. E eu sabia que eu estava num lugar onde era a fonte. Eu falei, olha, o que vier vai ser lucro. E quanto mais eu conseguir absorver, claro que eles são muito rigorosos e a disciplina é extrema. Mas isso foi o que me ajudou a construir todas as outras coisas que eu fiz. Foi a base familiar e foi a disciplina que eu tive na escola. E esse amor à dança leva também os europeus a se dedicarem à arte de uma outra maneira. Você estava me contando antes de começar a gravar que na Alemanha, onde você vive hoje, os espetáculos, como são? Os espetáculos são muito mais espetáculos do que aqui. Acho que eu dancei na Alemanha, o que eu dançaria acho que talvez em 10 anos aqui no Brasil, em 1 ano. Em termos de coreografia? Em termos de coreografia, mas talvez agora melhorou bastante. No Brasil tem várias companhias que dançam quase tão quanto na Europa. Mas na minha época não era com frequência. Eu lembro da gente preparando o ano inteiro para dançar 2, 3 espetáculos no final do ano. E a gente achou isso o máximo. Nossa, a gente ficava muito feliz de preparar. Quando eu deparei na Europa, eu falei, nossa, dançar 3 espetáculos por semana. No começo tem todo aquele papo, meu Deus. Eu, por um acaso, tive a felicidade de ir a Moscou, porque eu estudei teatro também lá. E eu me lembro de estar... Quem me acompanhava era uma bailarina. E nós estávamos juntos e passamos uma noite caminhando. E, de repente, estávamos diante do Teatro Bolshoi, que é lindo, é muito grande. Mas me disseram que havia espetáculos ainda que eram apresentados com um cenário de 69. Eu peguei esses espetáculos, são tradicionalíssimos. Talvez por falta de verba, talvez para modernizar alguma coisa do teatro que seria necessário. Eu não sei como está agora, exatamente no momento, mas na época ainda era toda a parte tradicional do teatro que teria mantido. Eles estavam começando esse processo de modernização no próprio teatro. E você pode nos dizer alguma outra experiência assim que você tenha tido lá e que tenha te chocado, que tenha te trazido algum trauma, ou em contrário, que você nunca mais vai esquecer porque foi uma marca positiva, assim, que você diz, poxa, é gostoso estudar aqui Acho que foi para mim, como eu entrei muito rápido no mundo da dança, eu comecei com 13 e fiz, claro, balé com 5 anos, mas como eu entrei aos 13 anos e depois de 2 anos e 3 anos eu já estava na Rússia, então foi várias informações que eu ia guardando, sabia que aquilo era muito importante, mas eu já tinha outras, uma porção de informações na frente e eu ia assimilando. Então acho que o contato já tão rápido com grandes bailarinos, nomes que eu tinha acabado de escutar no Brasil, acho que isso para mim foi importante. De repente eu estava vendo eles, eu estava na coxia e vendo eles dançar. Acho que eu estava um pouco em estado de choque, talvez. É como se um russo de repente fosse chamado para treinar com a seleção brasileira. Pois é, exatamente isso. Tocando bola com o Ronaldinho. Exatamente. Imagina, pega um molequinho que ama o Brasil. Ama o Ivan Vassilevich lá de Moscou. Chega aí, Ivan. Isso, chega aí o Ronaldinho. Exatamente, você vai ver o Ronaldinho treinar. Mas seria mais ou menos essa sensação. Eu acho que além da Rússia estar entrando na minha vida, eu ter assimilando da cultura russa, acho que foi colocar um pedacinho da cultura brasileira lá. Quando eu estava na escola, a professora perguntou para mim se eu teria alguma coreografia brasileira. Se eu conhecia alguma coreografia, eu disse, olha, eu conheço uma coreógrafa brasileira, vamos entrar em contato. E foi a primeira vez que uma brasileira dança uma coreografia brasileira, com música brasileira de uma coreógrafa brasileira na escola do Bolshoi. Então, foi um chorinho Copacabana, da Lau Ascar. Eu li na internet, inclusive, que teria sido a partir daí, inclusive, que eles trabalhariam com música brasileira também. Parabéns, que bom. A gente tem que colocar um pouquinho da nossa cultura, né, que é linda. Você tem quanto de altura? 1,60 m. 1,60 m. E pesa quanto? Isso a gente pode perguntar para a bailarina. Pode. 46, 45 quilos. 46, 45 quilos. Pois então, repito, acabamos de bater um papo com Ana Carolina Reis, que é a primeira bailarina brasileira formada pela companhia ou pela Academia Bolshoi, lá de Moscou. E Bolshoi, em russo, quer dizer grande. Isso. Nós estamos ao lado, apesar desse 1,60 m, de uma grande pessoa, uma fantástica bailarina.
E é um prazer Imagina. poder recebê-la aqui no Prazer seu é- intervalo da Alemanha, das Imagina, o apresentações prazer é alemães. meu. O prazer é muito obrigado. grande. Parabéns mesmo. Obrigada. Que você continue se representando muito bem lá. Obrigada. E as irmãs, por favor, Carlinhos, você dê a volta e mostre devidamente as irmãs, as meninas lindas, que vocês também tenham muito sucesso na carreira de vocês como bailarinas e dançarinas, que vocês tenham muito sucesso. Mãe Lilian, muito obrigado. Carlinhos, por favor, mostre agora o pai responsável por todas elas, José Reis. José Reis, muito obrigado mais uma vez. Olha, eu sempre digo ao final do programa para vocês nos inscreverem. O José Reis já me inscreveu 2 vezes. Ele me encontrou também nas ruas e disse, olha, você só está apresentando esse programa porque eu não estou lá. Porque eu não fiz o teste. Ainda bem que você não fez, José. Te agradeço. Porque filha você sabe fazer muito bem. Não vou duvidar que você apresente o programa, que é mais fácil. O José Reis, ele me escreveu um e-mail primeiro do Jair da Silva, que era engraxate, se tornou um grande economista. Foi ótimo o nosso encontro. E agora a sua filha também, que você nos escreveu para dizer, uma grande bailarina vem aí, é a minha filha, por um acaso, mas ela é grande mesmo. E aí eu posso dizer que não é por acaso que ela é sua filha e que ela é grande. Muito obrigado. Obrigada por todas as pessoas Parabéns. que têm me ajudado. Obrigada mesmo pela oportunidade. Parabéns. Prazer. Para vocês aí de casa, muito obrigado também pela audiência. Continuem nos inscrevendo. Anotem aí, papo@vanguarda.tv, papo@vanguarda.tv. Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Valeu. Tchau, tchau. Fui. Queria trazer para vocês aqui, olha, o Robinho, que já esteve no nosso Papo Vanguarda, que é assistente da Secretaria de Esportes de Guaratinguetá, entregar para vocês o certificado. Parabéns. Obrigada. Muito obrigado pela participação aí nos jogos. Obrigada. É um orgulho muito grande, né? Vocês de Guaratinguetá ser um exemplo para todas as crianças do nosso país. Muito obrigado. Parabéns. Obrigada. Então, Robinho, agora fica aqui do lado das meninas. Para vocês aí de casa, obrigado fica também. aqui na ponta dos Esse pés. foi o nosso roll. Obrigado, viu? Obrigado, Valeu, campeãs. galera. Obrigado, meninas. Obrigado, Robinho. Valeu. Obrigado, Guaratinguetá. Arrebentando. Próximo domingo no Papo Vanguarda. Encontro mais do que especial com eles, ó. Jota Quest. É nós na fita. Papo Vanguarda? Papo Vanguarda, bater um papo. Depois do Fantástico? Pois é. Que moral, hein? Conversar, pode ser? Opa, claro. Moral é receber vocês, pô. Papo Vanguarda. Não Até percam. lá, até lá. Não percam. Valeu. Próximo domingo, depois do Fantástico.